Você já imaginou um dia você se sentir perseguido por alguém? Todos os lugares onde você vai parece que você está sendo observado. Até que um dia alguém bate na sua porta. É ninguém mais, ninguém menos do que o marido da sua ex-amante. E é sobre isso que esse livro do Dostoiévski vai falar. O Eterno Marido. Que não é tão conhecido do Dostoiévski, mas que é muito intenso e tão grande quanto toda a obra de Dostoiévski. Eu vou começar falando um pouco sobre a época em que ele foi escrito, né? Ele tinha acabado de escrever O Idiota, mas, como todo mundo sabe, acho que a maioria sabe que Dostoiévski tinha problema com o jogo, ele vivia endividado, principalmente quando ele saía para viajar para outros lugares. Ele gostava de frequentar cassinos e perdia todo o seu dinheiro lá. E ele estava sendo pressionado pelos editores para escrever um novo livro. E ele escreve esse daqui, meio que nas pressas. Ele escreveu em 3 meses esse livro. E ele mesmo escreve aqui em uma carta para sua sobrinha: odiei essa história desde o começo. Ele mesmo deixa registrado que ele não queria ter escrito esse livro. E a gente tem que pensar também que a época que ele estava escrevendo esse livro, que mais parece um romance comum, um relacionamento entre o marido traído e o ex-amante, mas é muito mais que isso, né? O czar tinha abolido a servidão em 1961, mas a Rússia ainda estava em grande desigualdade e também uma grande burocracia. As mudanças também não eram tão rápidas assim. Tudo estava muito agitado lá no país. A maioria dos escritores russos estavam escrevendo seus livros criticando essas mudanças, fazendo críticas sobre os governantes, né? E Dostoiévski estava aparentemente escrevendo um romance, um pouco tardio talvez, na visão dele, né? Ele queria, como ele mesmo disse, gostaria de estar escrevendo coisas mais profundas. Tem uma parte aqui que ele tem uma fala dele aqui. Mas, como ele precisava entregar alguma coisa, ele entregou esse aqui. Mas não é um romance comum. Ele é muito denso. Ele tem um drama psicológico muito característico do autor, né? Você consegue sentir a tensão entre os dois personagens ali. É uma mistura de amor e ódio entre os dois. E ele mostra bem, né, a humanidade da pessoa, os sentimentos que as pessoas têm dentro delas, né, de uma forma muito intensa, que você vai se sentir também parte daquela história. É narrada em terceira pessoa, mostra a intensidade dos dilemas dos personagens e também tem aquele humor ácido, né, que todos os livros do Dostoiévski têm. Ele é um livrinho curto, mas é muito intenso. Logo no começo eu tive que reler as primeiras páginas, porque você está dentro da cabeça do personagem, né? Você percebe aquela angústia dele de não saber o que está acontecendo. Ali ele se sente observado, você percebe que existe uma tensão ali. Aquele negócio, ele vê uma outra pessoa e fala assim, sabe quando você olha uma outra pessoa e fala assim, parece que eu conheço ele de algum lugar, mas você não lembra de onde é? E essa pessoa se torna constante na vida dele. Sempre está aparecendo nos lugares onde ele está. E isso causa um incômodo nele. Até que um dia batem na porta dele e ele abre e dá de cara com quem? Com o marido da ex-amante dele. Só que ele não entende bem. Ele veio anunciar que ela morreu, né? Já faz alguns anos. E começa essa tensão entre os dois personagens.
Ele não entende muito bem o que aquele marido veio ali falar. Ele parece, aparentemente parece, uma pessoa amigável, parece uma pessoa que está realmente triste, sentida com a morte da sua ex-mulher, né? E os dois começam ali um diálogo, aparentemente inocente, mas tem muito mais por trás dessa visita. Essa visita não está ali à toa. E você vai passar o livro inteiro tentando entender o que está acontecendo entre os dois. Parece que eles estão sendo amigos, mas no fundo não. Aqui você vai encontrar uma história de vingança, na verdade. É um eterno marido traído, que não se conforma talvez com a traição da esposa, da qual ele fazia de conta que não sabia o que estava acontecendo, mas depois da morte dele, ele resolve colocar isso tudo a limpo. E é por isso que é o eterno marido, né? Mesmo depois da morte dela, ele ainda continua com a imagem daquela esposa na cabeça e sofrendo por uma coisa que já passou há muitos anos. Ele também tem uma filhinha, que também é uma da parte, eu achei uma parte muito forte, um pouco triste. Como o bom Dostoiévski sempre tem uma parte chocante, né, no livro. Apesar de não ser um livro muito conhecido, é uma história muito interessante. Eu acho que todos deveriam ler, porque a maioria dos eu sempre ouço falar, né, a maioria dos livros dele são Crime e Castigo, é lógico, é sensacional. Já li também 2 vezes ainda. E tem o mesmo peso psicológico, esse livro aqui. Parece um romancezinho, mas não, é muito mais que isso. E eu acho que ele é muito pouco falado, esse livro. E ele é igualmente bom. Eu não falei o nome dos personagens aqui, né? O marido se chama Pavel Pavlovich. Eu não vou pronunciar o sobrenome porque eu não sei. O meu russo é inexistente, né? Então eu não vou nem me atrever a citar. Eu vou deixar escrito aqui, vocês leem depois. E o ex-amante se chama, também muito difícil de pronunciar. Eu também vou deixar escrito aqui, tá? Porque o livro, ele já começa com o nome do ex-amante aqui, ó. Do personagem principal, né? Que é ele que está contando a história, que vai contar a história. Existem outros personagens também, vai entrar uma família aqui que onde esse Pavel vai tentar um novo casamento sem sucesso. E você vai perceber durante a estadia deles dois, do marido, que eles se tornam um amigo, né? Aparentemente amigos, só que não. E você vai perceber aqui que existe uma concorrência entre eles, disfarçada, velada, né? E o ex-amante, você vai percebendo que ele está sempre numa disputa com o marido, com o eterno marido. É muito interessante, mostra bem a humanidade das pessoas, você sempre querendo se mostrar ser o melhor, e principalmente se isso também envolve classe social, dinheiro, status. Isso sempre vai, ele fala aqui também, sempre vai ter essa disputa entre as pessoas. Bom, acho que eu já falei. Espero que vocês tenham ficado curiosos para ler esse livro. Esse livro que aparentemente pequeno, mas muito grande no conteúdo. Parece uma historinha simples, mas é um campo minado. Pouco a pouco vocês vão descobrindo algo muito desconfortável entre os personagens. Cada um dos personagens tem os seus pensamentos diabólicos. Muito interessante. Indico fortemente que vocês leiam. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se vocês tiverem interesse em comprar pelo meu link, vocês estarão ajudando o canal a crescer. Deixa aqui nos comentários se já vocês leram esse livro ou se vocês já conheciam, já ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar e gostei muito da experiência de ter lido um livro diferente
dele. E espero que vocês leiam. Se vocês leram, deixa aqui também escrito para mim, que eu vou ler os comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!